Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Hoje, dia 10 de agosto do ano 2021, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 2 do mês de Elul, do ano 5781, a contar da criação. Baruch Hashem, que o Eterno nos concede mais um dia de vida. E se ele concedeu a ti, a mim, a nós, mais um dia de vida, significa que há propósito. Como diz o salmista, porventura os que descem à sepultura louvar-te-ão, mas os que estão vivos louvar-te-ão continuamente. Então, a primeira questão é exatamente esta. Ao abrirmos os nossos olhos aqui, ainda nesse tempo que chamamos de Hayom, hoje, então, a primeira coisa, sem sombra de dúvidas, é louvar e agradecer a Hashem pela vida. E isso é algo muito precioso. Então, Baruch Hashem, graças te damos, ó Hashem, por mais um dia de vida. E ajuda-nos, ó Pai amado, a cumprirmos a nossa missão no dia de hoje, fortalecendo-nos à luz dos teus olhos, à luz da sua Torá e das 7 leis universais. E neste mês que nós estamos, Elul, o último mês do ano 5781, e nós estamos aí nesse mês de Elul, que é o mês da Teshuvá, retorno a Deus para um genuíno arrependimento. Mês de Elul é o tempo da introspecção, momento de nós refletirmos, um momento de voltarmos para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Então é tempo de realmente levarmos à presença de Hashem o que passou pelo ano. E se o nosso sacrifício para ele foi agradável. Que a balança da justiça de Hashem, porque nós estamos nos preparando para Rosh Hashanah, que é realmente o dia de julgamento, que a balança não seja colocada contra nós, mais pesada, mas que realmente a nossa balança possa estar aí mais leve, que os nossos sacrifícios tenham sido agradáveis a Hashem, as nossas preces diárias, o nosso estudo de Torá, com as 7 leis universais, a nossa tzedakah, ofertas, doações, dízimos, ajuda ao próximo, ajuda ao pobre necessitado, ao destituído, ao órfão, à viúva, aqueles centros nobres onde há estudo de Torá, tudo isso está englobado dentro da tzedakah. Que realmente nós possamos aí sermos gratos a Hashem, por podermos chegar mais ao final de um ano e, nesse sentido, nos prepararmos aí para o dia do julgamento, o primeiro dia de Tishrei, o primeiro dia do novo ano 5782, e estarmos realmente diante de Hashem pela sua graça e, sem sombra de dúvidas, pelas suas misericórdias, agradecendo a Ele que tem e está nos concedendo mais um ano completo, um ano judaico, e que realmente os decretos negativos ou os maus decretos possam ser transformados em bons decretos, decretos positivos, e que tenhamos aí um renovo da parte de Hashem, o renascimento por parte de Hashem, não somente do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, mas também que nós possamos, como Benenor, nós possamos aí, sem sombra de dúvidas, estarmos sendo renovados, renascimento, para que nós possamos ter um ano pela frente com mais ousadia, com mais techuvá, retorno, para constantemente haver em cada um de nós o genuíno arrependimento, bem como também podemos, sem sombra de dúvidas, sempre sermos para o Eterno um bom perfume, que nós possamos cheirar bem
de forma agradável ao nosso Hashem. Segundo os nossos sábios dizem que Mashiach, quando ele se revelar, e que seja para breve, que seja para os nossos dias, que seja para agora, amém, vem amém, a revelação dele acontecerá e ele estará separando as 12 tribos de Israel. E nessa separação das 12 tribos de Israel, os nossos sábios dizem que Mashiach, ele o fará pelo cheiro, ele vai cheirar a pessoa e vai dizer, você é da tribo tal e tal e tal. E dessa forma, cada um estará indo para a sua tribo corretamente. Então, amados, que nós sejamos aí para Hashem um bom perfume, um bom cheiro, um cheirinho agradável. Não tem coisa melhor do que um cheirinho agradável, não é verdade? E dessa forma possamos aí, cada dia mais, no Hayom, no hoje que ele nos concede de vida, possamos hoje sermos esse bom perfume para Hashem, o nosso soberano, o nosso todo-poderoso, Então, agradecer a Hashem por essas realidades que, através da Torá, através da sua misericórdia, ele concede a cada um de nós o poder chegar nesse sentido aí, ok? Então, hoje nós estamos aí há 338 dias do ano 5.781 a contar da criação, e a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe nos fala então, dentro desse grupo que nós temos aí de 12 ensinamentos, ligando-se a um tzadik, ligando-se a um justo. Então, a palavra, a gota de sabedoria, nos fala da seguinte forma, assim. Falando sobre sua relação com o seu Rebbe, é esse o sentimento de um Hassid, um aluno, um discípulo, um devoto. Assim como Zohar diz que nós, a Torá e nosso Deus, somos todos um, também o Hassid, seu Rebbe e seu Deus são todos um. Não vi isso escrito em lugar nenhum. Portanto, vocês podem argumentar o que quiserem, mas é assim que me sinto. E eu sei que é verdade. Como que nós podemos entender essa gota de sabedoria do nosso Rebbe? Aquele famoso ditado popular que diz assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Por isso, segundo Zohar, os nossos sábios falam que nós, a Torá e o nosso Deus, nós somos um. E assim, com referência ao Hassid, o aluno, o devoto, o seguidor, o discípulo, e o seu Rebbe e o seu Deus, são todos um. Então, é essa mesma questão. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Você anda com a Torá e o Deus da Torá? Então nós somos um. Você anda com você como Hassid, anda com o seu Rebbe e o seu Deus? Por isso, amados, falarmos do Rebbe é estarmos somando com o Rebbe para sermos um em Deus. Então, como nós já aprendemos, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, não se levantou outro após o seu ocultamento, e portanto ele permanece o tzadik, o Rebbe, nosso professor, nosso mestre, ele permanece realmente um com Deus, e todo aquele que se conecta com o Rebbe está conectado com o Deus do Rebbe. E nesse sentido significa que nós nos tornamos um. Então, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. A verdade procura a verdade. A mentira procura a mentira. A luz procura a luz.
as trevas buscam as trevas. Somente o poder da luz que pode dissipar a mentira e as trevas. Então, à medida que os Hassidim, né, os alunos, os discípulos, né, os seguidores, os devotos do Rebbe, da Torá, e dessa forma, juntos, unidos em Deus, nós vamos cumprindo a nossa missão. Vamos dissipando a mentira, vamos dissipando as trevas e vamos estabelecendo cada vez mais nesse mundo conturbado, nesse mundo difícil de se viver, porém, se aqui estamos, se ainda não fomos recolhidos, é porque Deus tem propósito, não somente para as nossas vidas, mas o propósito de Deus, acima de tudo, é cumprirmos a nossa missão. E a nossa missão é soberana, que é transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Mas aí você olha à sua volta e vê um mundo perverso, homens perversos, lideranças políticas e religiosas perversas, a violência, a falta de amor, a falta de amor a Deus também. E às vezes você diz assim, acho que não vai dar certo não. Eu acho que não vai, esse negócio não vai para frente não. Depende. Se você for um crente siri, você anda para trás. Se você for um crente caranguejo, você anda para trás. Agora, se você está conectado ao Rebbe e a Deus, ou seja, Torá, preces diárias, estudos da Torá, com as 7 leis universais, de Sedaká, techuvá diária, retorno a Deus, num verdadeiro e genuíno arrependimento. Se você e eu estamos vivendo essa realidade, esquece. Os perversos são insignificantes. A maldade dos perversos se tornam nada, porque em ti está a luz do infinito. Em Sof, o infinito. Deus está contigo. E como vimos na paraxá passada, Ele, o Eterno, é quem passa à tua frente como um fogo devorador. Deus é tudo. Tudo é Deus. É aí que tem que estar a nossa emuná, a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus. Por isso, né, somos ensinados desde pequeno, quando nós subimos às alturas, né, não olhe para baixo, senão você cai. Né? Então é no sentido de que se você está elevado espiritualmente, não olhe para baixo, ou seja, querendo voltar aos velhos rudimentos inseguros e onde Deus não está presente. Continue para cima, sempre em frente, olhando aos céus, temor aos céus, confiança aos céus, que significa confiança em Deus. Baruch Hashem, vamos em frente? Vamos lá então. Edina Silva, Bauru, a nossa região aqui, Shalom, Shalom Edina, Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, Baruch Hashem, a Maria Luísa Freitas, Palmas, Tocantins, a Donária Carmo e o seu esposo José Luiz, lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, graças aí pela vida do casal e que o Eterno renove a graça e a bênção aí continuamente na vida de vocês. Estamos aí também com o Luiz Ribeiro, né? Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem, a Luciana Rodrigues, Baruch Hashem, Luciana aqui de Marília,
também já está aí conectado no nosso grupo regional, Bauru e região, né? Graças a Hashem aí, né, Luciano? E mais alguém aí que nós não mencionamos, deixa eu ver se eu consigo ver os nomes aqui. O Josélio Tavares, lá da região de Silveiras, interior de São Paulo. Baruch Hashem, Josélio Tavares, esposa, família. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, né, capital brasileira, Baruch Hashem, né? Louvamos a Hashem pela sua graça e misericórdia, em que nós podemos aí, cada dia mais, podemos nos conectarmos, né, com o nosso Rebbe, com o nosso Deus, e seguirmos em frente aí, né? Também, né, queremos aí aproveitar o ensejo para mandar aí o Shalom, né, para o Isaías da Silva, lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, né, o Jean Mário, também do Rio de Janeiro, a Isabela Moreira, o Diego, aqui de Bauru, da nossa região, Sidney Ferreira dos Santos, de Pinhais, Paraná, a Alessandra, né, e o seu esposo Ângelo, de Formigas, Minas Gerais, o Vinícius Costa, lá de Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo, né, a Ana Eustáquio, lá de Manaus, o Marcos Santos, o Saulo Rodrigues, Joinville, Santa Catarina, a Elizabeth Lobo, lá de Porto, da cidade do Porto, né? Portugal também. A Miriam Barros, Tsipura Radassa, também lá de Marília. A Ilci Regnato, Haron Israel. O Wellington Castro, Edi Baracho, Lehai, da Grande São Paulo, né? E tem aí um sobrenome cheio de consoantes e eu não sei pronunciar isso daqui não. Mas o Lehai sabe, ok? Jerônimo Bareixa Júnior, sua esposa Neuza Andrade e família também lá do Distrito Federal. A Delci Manuela José, da cidade de Leiria, também de Portugal. Yohanan Mendes Silva, a Cida Santos Silva, de Guarulhos, Grande São Paulo, também o nosso shalom aos amados aí, né, que quando não estão aqui na nossa live pelo Face, estão ali, né, pelo YouTube ou posteriormente nos canais aí do Facebook, quando é compartilhado o vídeo, estão acompanhando aí. Baruch Hashem por isso, né? Hoje nós estamos na nossa terceira leitura da nossa Parashá semanal, 48ª, Shofetim, que significa juízes. E nós vimos aí, né, a nossa Parashá falando sobre juízes policiais, estabelecendo realmente uma questão de ordem ao entrarem na terra prometida, né? Então, a primeira autoridade que devemos solicitar exame de nossa conduta é nosso juiz interior, o intelecto, que tem a função de governar nossas emoções e atos segundo as instruções da Torá. Dado que a mente, por natureza, rege o coração, podemos usar nosso poder mental. Infelizmente, pouco aproveitado o nosso intelecto, o nosso poder mental. Rege o coração, podemos usar então o nosso poder mental, que infelizmente pouco aproveitado, tanto para dar à nossa vida a direção que sabemos ser correta, como para libertar nosso amor e temor a Deus, que são inatos na prisão em que são mantidos pelas mãos de nossa materialidade arraigada. Uma mensagem mais profunda que nós temos aqui na nossa porção Shofetim é exatamente esta. Então, nós aprendemos aqui sobre a questão, né, juízes e policiais, autoridades estabelecidas que o povo deve respeitar e obedecer.
Mas aí os nossos sábios vêm e chamam-nos à introspecção, justamente no mês de Elul, que é o mês da nossa introspecção, uma autoanálise, é voltar-se para dentro de si mesmo e realmente analisar aos olhos de Deus e sua Torá, realmente, o que eu fui neste ano que está se findando. E se eu realmente fui um bom cheiro, um bom perfume para Deus. E nesse exame introspectivo, os nossos sábios falam que a primeira autoridade a qual nós devemos solicitar um exame, é exatamente o exame da nossa conduta, é exatamente o nosso juiz interior, que é o nosso intelecto. E dentro desse aspecto, fala exatamente que o nosso intelecto ele tem o poder de realmente governar, controlar as nossas emoções. Ou seja, o intelecto, o poder do intelecto, a nossa mente, a nossa consciência, onde está a nossa alma divina. Então, o nosso intelecto, ele não pode trabalhar separadamente das nossas emoções. As nossas emoções não podem dominar o nosso intelecto. É o intelecto onde está a nossa consciência divina, a consciência de Deus. O nosso intelecto, onde está a nossa alma divina, é a partir desse poder da mente que nós precisamos governar as nossas emoções. E nesse sentido, os sábios falam que o poder da mente, por natureza, é que rege o coração, porque Deus assim criou o ser humano. É que o ser humano, ele sai realmente da base que Deus estabeleceu para cada ser humano, que é esse sentido aqui que estamos falando. Então o poder da mente é uma realidade, o nosso intelecto é uma realidade, que infelizmente é pouco aproveitado. Por isso que uma das grandes consequências boas, não restam dúvidas, do estudo diário da Torá, faz com que o nosso intelecto ele realmente esteja irrigado com água. Quem sabe e conhece sobre a questão do chamado o mal de Alzheimer, fala que, segundo dizem os cientistas, que o cérebro ele começa a secar. E à medida que ele vai secando, vai gerando esses problemas todos aí, né? Então é interessante essa expressão secar o cérebro, né? E enquanto que o estudo da Torá, ele está continuamente irrigando o nosso cérebro. E ao irrigar o nosso cérebro, isso significa que o nosso cérebro ele estará continuamente saudável, porque não vai faltar a água da Torá. Então, esse é uma das coisas positivas para a nossa mente, para o nosso cérebro. Então, amados, nós não podemos fazendo uma analogia dentro do aspecto, um paralelo, dentro desse aspecto científico, o cérebro secar e gera problemas de saúde, problemas mentais. Então, fazendo um paralelo a isso, a mesma coisa acontece com o ser humano que abandona o estudo da Torá. À medida que ele deixa de se aplicar ao estudo da Torá, às 7 leis universais e tudo pertinente a isto, então o seu cérebro começa a secar. Então, não somente o cérebro espiritual, mas também o cérebro físico, a nossa mente. E aí começa, de fato, a ter sequelas, no sentido de que as pessoas começam a pensar só coisas ruins, coisas negativas, coisas más,
começam a agir com maldade, é uma sequência. O cérebro vai secando e aí vai surgindo doenças nesse aspecto que estamos falando, doenças espirituais, que depois elas se materializam no nosso corpo físico. Então essa é uma das grandes, uma das grandes bênçãos que nós obtemos, sem sombra de dúvidas, com o estudo da Torá diariamente. Nós vamos tendo realmente vigor, saúde na nossa consciência divina, na nossa mente, no nosso intelecto, e isso vai nos fortalecendo na verdade, na luz em que só Ele habita, o Todo-Poderoso, a fonte inesgotável de luz, e nós estaremos aí andando à luz dos seus olhos, à luz da sua Torá, com as suas bênçãos, com vigor, com saúde e assim sucessivamente, ok? A emuná, que literalmente traduzindo é confiança em Deus, que normalmente nós chamamos de fé, então nós precisamos sempre estar focados nisso. Fé, 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 né? É que nem bule que põe café, certo? O bule põe café, mas não dá emuná, não dá confiança em Deus. Então nós precisamos da Torá e precisamos da nossa conexão com o nosso intelecto, com a Torá. É a Torá que nos dá, de fato, a questão de emuná, confiança real e verdadeira em Deus. Por isso, um conselho para você, não seja um bule, não seja um crente bule, que só põe café e não tem fé, não tem emuná, confiança em Deus, ok? Vamos em frente. E dentro desse sentido aí, os nossos sábios falam que sabemos ser a correta forma, de aproveitarmos o poder mental, a nossa consciência intelectual, a nossa consciência divina, para libertar nosso amor e temor a Deus. Aqui o temor a Deus, nós também precisamos sempre estarmos discernindo, o temor a Deus que fala aqui não é medo a Deus, mas é amor, respeito, reverência a Deus. Então isto é temor aos céus. Por isso aqueles que assim agem, a sua descendência é guardada até 2000 gerações. Aqueles que agem por medo, então, e realmente preservam, o monoteísmo, ainda assim, os sábios dizem que Deus preserva a sua descendência até 1000 gerações. Uma bênção também, não resta dúvidas, Mas não resta dúvidas mais ainda de que servir a Deus por amor é muito melhor do que pelo medo. Então, vamos, então, sempre que ouvirmos aí, amor e temor a Deus, é dentro desse aspecto, Amor, respeito, reverência ao soberano, que são inatos da nossa própria consciência. Quando Deus formou o homem, o ser humano, vamos dizer assim, quando Deus formou o ser humano, ele colocou realmente na mente do ser humano, ele colocou esse poder mental de libertar o amor e temor a Deus. Isso é inato no ser humano. Deus não colocou o poder mental no coração. Ele colocou o poder mental no cérebro e não no coração. Por quê? Diz Provérbios, em várias passagens no livro de Provérbios, lá está escrito, coração enganoso. Coração enganoso. Precisa falar mais alguma coisa? Por isso, em Provérbios nós encontramos lá a expressão do Pai. Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu. Por quê? Porque através do poder da mente, que é inato no ser humano, para libertar
o amor e temor a Deus, então dá-me, filho meu, o teu coração. Então, esse poder da mente, que Deus colocou de forma natural para libertar o poder do amor e temor a Deus, para que possa descer ao coração. Por isso, dá-me, filho meu, o teu coração. Ok? Então, nesse sentido, da prisão em que são mantidos pelas mãos da nossa materialidade arraigada. Ou seja, o nosso amor e temor a Deus, normalmente no ser humano, ele está como numa prisão. Por causa do quê? Por causa da materialidade, materialismo. É porque está preso nas questões seculares, mundanas e muitas vezes profanas. Então, o amor e o temor a Deus ficam como prisioneiros na nossa prisão mental. Então, por isso que fala que, de fato, né, o poder da mente, o poder mental, é para libertar o nosso amor e o nosso temor a Deus. E aí, obviamente, tudo aquilo que é secular estará no seu devido lugar. O materialismo e companhia limitada. Primeiro lugar, o amor e temor a Deus. Então é nesse sentido que nós encontramos aqui Shofetim, né? Juízes. E é o que os sábios dizem, né? O primeiro juiz que você precisa buscar, que eu preciso buscar, é o poder mental. Então é a nossa mente, onde está inato, sem sombra de dúvidas, a consciência divina, que está aguardando para ser libertada, para despertar as nossas emoções, no bom sentido, dominado pelo poder mental, pelo nosso intelecto, pela nossa consciência divina, libertando o amor e temor a Deus para servi-lo cada momento do nosso viver. Então, esse é um dos aspectos que nós encontramos aqui paralelamente dentro da nossa Parashá Shofetim. Vamos ver a nossa aliá de hoje? A nossa aliá de hoje é a terceira leitura, que está no capítulo 18 de Deuteronômio, do verso 1 até o verso 5, ok? Leucádia Pereira chegou por aí, a Cida Fernandes chegou também, Baruch Hashem. Então vamos para a nossa terceira leitura, Direitos dos Sacerdotes. Conforme te foi dito, será concedido a toda a tribo de Levi uma parte do excedente nacional e aos sacerdotes, adicionalmente uma parte de determinados sacrifícios, para que não precisem ganhar o sustento e possam dedicar-se como representantes da nação ao serviço do templo, ou até que o templo seja construído ao serviço do tabernáculo. O mesmo é válido para todas as referências do templo, que farão daqui por diante. Os seguintes privilégios cabem à tribo inteira, à tribo de Levi. Os sacerdotes levitas, toda a classe sacerdotal, independentemente de ser o sacerdote apto para servir no templo ou desqualificado para isso por causa de algum defeito físico, e o resto da tribo de Levi não terão parte nos espólios da guerra e nem herança de terra com o resto de Israel. Em vez disso, os sacerdotes comerão as partes a eles destinadas nas oferendas de fogo a Deus, isto é, dos sacrifícios ofertados no templo. E a tribo de Levi, como um todo, comerá sua herança, isto é, as partes a ela reservadas do restante dos produtos da nação. O mandamento que estipula que a tribo de Levi não terá herança de terra entre seus irmãos leigos aplica-se tanto ao território das 7 nações que Deus prometeu dar-te, agora, como ao território das 3 nações que ele prometeu dar-te no futuro messiânico, caso conquistes qualquer um destas terras antes daquela época. Além disso, a proibição se aplica igualmente
até as terras que tenham sido ou venham a ser conquistadas e distribuídas pelo chefe da nação, e a terra que cada tribo venha conquistar sozinha. O próprio Deus é a herança do sacerdote e do levita, e, portanto, o sacerdote e o levita devem dedicar-se exclusivamente ao seu serviço, como ele falou a seu respeito. Então, os versos 1 e 2 aqui da nossa aliada de hoje, falando sobre a respeito da tribo dos levitas, né? A tribo sacerdotal. Então, a orientação, a direção, a mitzvah, o mandamento que Deus está ordenando através de Moshe, é que a tribo de Levi não vai se ocupar de trabalho secular, vai dedicar-se exclusivamente aos serviços sacerdotais. É eles que terão a responsabilidade de abençoar o povo, fazer as ofertas, os sacrifícios, né, para levar à presença de Deus os sacrifícios, o arrependimento do povo. Então, toda a parte espiritual e de ensinamentos está conectado com os levitas, né, essencialmente. Nesse sentido aí, então, a tribo dos levitas, a tribo de Levi, não deverá se ocupar de questões seculares, apenas aquilo que é pertinente ao mexicano, no caso do deserto, posteriormente ao Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Então, o povo, né, resumidamente de forma bem simples, quem ia cuidar da tribo de Levi? Quem ia cuidar dos sacerdotes? Quem que ia cuidar da liderança espiritual do povo? O próprio povo. O próprio povo. Então, a responsabilidade do povo era cuidar da sua liderança espiritual. Então, isso daí não tem absolutamente nada de errado ou pecaminoso quando realmente, né, uma comunidade, seja aqui, ali ou acolá, ela esteja aí com o seu rabino levando as suas ofertas e dízimos, né, para poder ajudar realmente tanto o trabalho espiritual que ele está realizando, como também para o seu sustento. Não há absolutamente nada de errado nesse sentido. O que há de errado é a exploração. Tanto é que, por exemplo, né, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele não fica mandando nenhuma cobrança, né? Ô fulano, você não mandou a sua tzedakah, olha lá, hein? Você vai sofrer um acidente, vai cair um raio na tua cabeça. Cuidado ao atravessar a rua. O buraco vai abrir, você pode cair lá no buraco, né? Cuidado aí, pode ser atropelado por uma gigantesca bicicleta e pode trazer danos. Olha lá, você vai perder a sua salvação. Não tem nada disso daí não. Isto é explorar o povo, que muitos segmentos religiosos o fazem, né? Onde, infelizmente, pelo domínio perverso de certas lideranças religiosas, o que acontece? Tem pessoas que deixam de levar leite para dentro de casa para os seus filhos, para poder levar lá, entre aspas, né, o dízimo lá para o fulano lá, senão a maldição vai pegar, vai arrebentar ele, a família dele, e ele vai para o esquinto, não sei de onde que eles tanto falam. Não é verdade? Negativo, não tem nada disso. Um coração voluntarioso e um coração amoroso apenas se faz de vez em quando o quê? Recordações, recordando, né, as nossas obrigações, o nosso dever de amor, né, para com as nossas lideranças espirituais. Então é nesse sentido aqui que vem falar sobre a questão dos levitas. Obviamente, né, os levitas nós nos temos mais depois da destruição do segundo templo. E por isso os sábios falam que em todo lugar que tem estudo de Torá é um mini Beit HaMikdash. Então, através do movimento Bnei Noach, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, a nossa liderança no Brasil, e alguns lugares, né, fora do Brasil, entre eles, por exemplo, Portugal, na Europa, ali tem um grupo bom, né, na Europa, que está aí conectado com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, Bnei Noach. E então, dentro desse aspecto aí,
né, nós temos aí os nossos compromissos de amor, né? E isso é muito bom quando nós o fazemos. E o nosso Rav Yaakov, que realmente não tem como sozinho coordenar e liderar tudo dentro desse Brasil gigante, que é um país continental, é enorme. Toda a Europa cabe dentro do Brasil, só para termos uma ideia, né? Toda a Europa cabe dentro do Brasil. Por aí vê como que nosso país é realmente continental. Então, o nosso Rav Yaakov, ele nomeou em vários estados da nossa federação, né, emissários, líderes locais e regionais, para estarem aí compartilhando os ensinamentos, etc. e tal. Então, por isso, as comunidades regionais também precisam, sem sombra de dúvidas, da ajuda, né, financeira, material e companhia limitada para podermos cumprir, né, realmente a missão soberana de transformarmos o mundo no lar de Deus, ok? Então é nesse sentido aí. Então, guardando as suas devidas ou os seus devidos limites, isso significa que estamos num bom andamento diante de Hashem, ok? Da Liliana, é o Mano, né, de Frutal, interior de São Paulo também. Shalom, shalom, Daliliano. O nome da cidade é sugestivo, hein, Daliliano? Frutal, né? Que em Frutal, a cidade do interior paulista, possa haver grandes frutos realmente para o movimento Bnei Noach Brasil, para o monoteísmo com fundamento judaico. Baruch Hashem, ok? Continuando o verso 3 do capítulo 18, além das doações que já foste informado, esse também será direito dos sacerdotes fornecidos por todos os leigos do povo, dos que abaterem qualquer animal domesticado para consumo pessoal, seja boi ou outro tipo de bovino, seja carneiro ou bode, o abatedor dará ao sacerdote a seção da perna dianteira, que vai do joelho ao ombro, né? Normalmente a gente conhece como um quarto do boi, né? As bochechas, com a língua e o estômago. Porém, o sacerdote que abater tal animal para uso pessoal não precisará dar essas partes a outro sacerdote. Além disso, esse mandamento não se aplica a animais selvagens, só aos domesticados. Esses 3 donativos feitos aos sacerdotes expressam reconhecimento do fato de que o neto de Aarão, Pinhas, obteve o sacerdócio levantando a mão para matar Zimri e Cosbi, rezando com a boca por sucesso e transpassando-os através de seus órgãos reprodutores. Conforme te foi dito, darás ao sacerdote a primeira porção de tua produção anual de grão, vinho e azeite, que é chamado de terumá. Então a terumá era dada ao sacerdote. Também lhe darás a primeira porção de lã tosquiada de tuas ovelhas, quando as tosquiares anualmente. Essa obrigação só se aplica a rebanhos de, no mínimo, 5 ovelhas. Além disso, não incide sobre a lã tosquiada de outros animais, pois somente a lã das ovelhas é macia o suficiente para que convenha fazer dela vestimenta para o ser humano. Porque Deus, teu Deus, o escolheu de todas as tuas tribos para postar-se, visto que é preciso executar os ritos sacrificiais em pé e servir em nome de Deus, ele e seus filhos para sempre. Amém. Então aqui nós encerramos a nossa terceira aliá. Comentando mais algumas coisas, né, que os nossos sábios trazem sobre o mês de Elul, né, é muito bom estarmos fazendo reflexões sobre o mês de Elul, ok? Ana Eustáquio, shalom, shalom, Ana, lá de Manaus, Amazonas, a extremo norte, hein? Vai vendo.
Baruch Hashem. Quem mais que chegou por aí? A Yaritza Verônica, do Chile. Mais alguém aí? Deixa eu ver se tem aqui o nome. Ok. Então parece que chegou mais gente aí. E eu preciso que você mande um shalom aí para saber quem é. Ah, o Felipe Costa Oliveira. Baruch Hashem. Felipe, ainda não gravei, rapaz, a tua cidade. Deixa eu ver aqui. Se você me responde primeiro ou se eu acho o primeiro dentro destas centenas de anotações. Felipe Costa Oliveira, Manaus. Oh, Baruch Hashem. Tá aí, Baruch Hashem. José Carmo, a esposa da Donária. Carmo, lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, né? Felipe, Manaus, Amazonas, né? Baruch Hashem, ok, né? Achei primeiro, hein? O Ludigero Parolim Rizalite, eu anotei aqui, hein? O Ludigero, deixa eu ver aqui, vamos ver se eu acho o primeiro. Ok, vamos lá. Achei. Três Pontas, Minas Gerais. Baruch Hashem. Então, Ludigero Parolim Rizalite, Três Pontas, Minas Gerais. Baruch Hashem. Está aqui, né? Anotado, sem sombra de dúvidas. Graças a Hashem por isso daí, né? Quem mais aqui que nós anotamos que está por aí? Ok. É isso daí. Amém? Ok. Felipe Costa Oliveira, gratidão, Emílio, pelos seus estudos. Baruch Hashem. Engrandecido seja o nosso Deus que nos dá a graça de podermos estarmos juntos aqui à tarde com a Torá, fazendo o nosso estudo diário com a Torá. Gratidão eu tenho para com Deus, que através aí da nossa simplicidade, né? Não somos um erudito na Torá, mas pela simplicidade que Deus tem nos dado aí para podermos compartilhar com os amados, né? Os estudos e ensinamentos da Torá. E gratidão a cada um de vocês, né? Por estarem aí continuamente, diariamente, né? Esses meses todos, ou quem chegou há pouco tempo, mas estão aí diariamente com a tarde com a Torá, né? Então, gratidão para com Deus e para com vocês de podermos estar aí juntos em a tarde com a Torá, ok? Mais algumas coisas que os nossos sábios falam sobre o mês de Elul, nos diz assim, Elul e a economia. Afinal de contas, o que o mês de Elul tem com a economia? Então, né, os nossos sábios, através do rabino Shimon Jacobson, né, nos fala sobre essa realidade. Esperança em tempos de incerteza, né? E é uma realidade que nós estamos vivenciando nos dias atuais. As incertezas, né, que o mundo inteiro está passando. Então, na realidade, amados, quando não é à toa que a palavra traz para nós que no momento mais crucial da noite, o ponto máximo da escuridão da noite, significa que dali para frente ela não prospera, ela vai caindo, ela vai se dissolvendo, porque começa a raiar um novo dia. Então, as incertezas que o mundo está vivenciando hoje, e isso é por isso que nós não podemos nos esquecer do nosso compromisso. E não fugirmos à configuração que Deus deu a cada um de nós, que no momento somos não-judeus e somos Menenor. E não ficarmos aí preocupados, bitolados, né?
e como uma criança birrenta, falando, não, eu quero me converter ao judaísmo, eu quero me converter ao judaísmo, senão não, eu vou me converter ao judaísmo, senão eu não vou ficar aqui como Benei-Noa, muito pouco para mim. Eu já ouvi essa expressão, ser Benei-Noa é muito pouco. E quero fazer conversão, né? Já ouvi a expressão de pessoas não judias que também querem se converter ao judaísmo, né? Falando para mim, você não vai se acostumar. Aí eu perguntei para aquele casal, por que eu não vou me acostumar? É porque é muito pouco para você. Falei, epa, que negócio é esse muito pouco? Eu já estou saindo de um ciclo religioso tão enganoso, agora eu chego aqui e o casal X vem e fala que é muito pouco. Misericórdia! E graças a Deus, né, à medida que nós somos, né, nós começamos, né, a fazer aí um curso de conversão ao judaísmo, né, e inclusive foi com o Dor Leon, né, o rabino Dor Leon Attar. E começamos a fazer o curso de conversão e chegou num ponto, falei para ele, falei, o rabino Dor Leon, o negócio é o seguinte, não dá. Se eu continuar, eu vou ter que deixar muitas pessoas para trás. E essas pessoas que vão ficar para trás, né, a princípio na época, né, são pessoas importantes na minha vida. Nos momentos mais difíceis, mais cruciais da minha vida, quando perdi tudo e perdi todos, essas pessoas não me deixaram na mão. Com fé, com emuná, confiança em Deus, as pessoas estiveram comigo nessa guerra, nessa batalha. E se eu seguir em frente, eu vou ter que deixar essas pessoas para trás? Falei, não dá. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E aí então o rabino Dor Leon disse assim, parabéns pela sua decisão. E o teu lugar é com Rav Yaakov Gerenstadt. Entre em contato com ele e seja feliz. Então essa é a realidade, amados. A nossa configuração que Deus nos deu foi essa. Nos dias de Mashiach, como já falamos no princípio, quando ele vai cheirar cada um e vai dizer, você é da tribo tal, então acabou. Se porventura eu fizer parte de alguma tribo, o Mashiach vai dizer, vai para a tribo X. Você vai dizer, você é da tribo Y, e assim sucessivamente. Caso contrário, nós vamos continuar na nossa configuração entre as nações, ponto. E esse mundo de incertezas está precisando exatamente do quê? De luz, de certeza, de convicção. As pessoas não sabem para onde vão. Já não sabe mais se pedra é pedra, se pau é pau. Já não sabe mais se o bom é bom e se o mal é mal. Muito pelo contrário, estão vendo o bom como mal e o mal como bom. E o mundo, nessas incertezas, realmente, dentro desse deserto abrasador, né, a semelhança de Moshe e o povo israelita, nós estamos aí como oásis para as nações. Esta é a tua, a minha, a nossa configuração. Então nós precisamos honrar a Deus, em primeiro lugar, pela configuração que Ele deu a cada um de nós. A partir do momento que eu falo, não, estou satisfeito em ser Benei-Noa, vou fazer conversão. Então eu estou dizendo, Deus, eu não concordo com a tua configuração comigo. Então eu vou corrigir o que o Senhor não fez. Então eu vou corrigir. Então eu vou fazer conversão ao judaísmo, ponto. Então nós precisamos tomar cuidado com certas decisões, precipitações, com certas questões de
de pensamentos. Nós precisamos procurar entender a configuração que Deus deu a cada um de nós. Ponto. Isso que é importante, ok? Então é nesse sentido que nós precisamos realmente estar. O mundo está precisando de esperança nesse tempo de incertezas. E você precisa ser esse oásis no meio desse deserto abrasador. Então os nossos sábios falam que quando nós entramos no mês de Elul, é o mês da compaixão e do amor. Olha a configuração para você. Olha a configuração para nós. Elul é o mês da compaixão e do amor. É pouco difícil para alguns sentir a beleza e a esperança. Sem dúvida, há muita beleza no mundo. Os seres humanos continuam a demonstrar nobres atos de galanteios. Em muitos cantos do mundo, heróis desconhecidos brilham e iluminam seus arredores. Nós temos vamos dizer assim, nós temos muitos luzeiros, pessoas irradiando luz nos 4 ventos do nosso planeta, de leste a oeste e de norte a sul. Muitos heróis e heroínas anônimos que estão fazendo coisas espetaculares porque amam a Deus e estão aí ajudando pessoas, instituições, comunidades e assim sucessivamente. Mas, de forma coletiva, estamos vivendo tempos difíceis. A economia é apenas o último dos desafios para todos nós. Muitas pessoas ficaram sem trabalho, muitas estão sofrendo profundas perdas financeiras, até mesmo aqueles com empregos e dinheiro foram profundamente afetados. O clima é de medo sobre um futuro incerto. O amanhã, as pessoas estão com medo. Como será o amanhã? Diante de todas essas circunstâncias em que o mundo está atravessando. Uma ameaça constante. Você vai ficar doente. Você vai ficar infectado. Você vai morrer. Esta é a mensagem do establishment. Esta é a mensagem do sistema. Esta é a mensagem dos perversos que querem o domínio do mundo, das nações e querem escravizar os povos. São magnatas, bilionários, trilionários que estão coordenando todas estas coisas e querem trazer um governo mundial para todas as nações, porque aí fica fácil para eles dominarem e escravizarem as pessoas. É só olharmos realmente a nossa volta, os nossos vizinhos, países que foram dominados por um sistema perverso, país que era riquíssimo em petróleo, e hoje naquele país não tem nem cachorro e nem gato, porque a população com fome comeram todos os seus cães e todos os seus gatos. Situação em que nós estamos vendo em que o norte do nosso país, precisando abrigar centenas e milhares de pessoas fugindo do seu país, que se tornou uma miséria. E só, entre aspas, os amigos dos governantes ditadores que têm os privilégios. E tem pessoas tolas por aí defendendo tal regime. Obviamente, ou não tem amor e temor a Deus, ou simplesmente conhecem a Deus superficialmente para defender um sistema desse. Olha o que está acontecendo com o nosso país lá no sul, nosso vizinho, onde já pessoas,
consideradas da classe A, né, os mais abastados, vamos assim dizer, já estão fugindo do país. Porque sabe que a coisa está feia, né? E o nosso país está enfrentando uma dura perseguição do sistema, do establishment, de um determinado país que quer dominar completamente o nosso país e instituir no nosso país um sistema socialista comunista. Por isso, a nossa configuração é importante nós estarmos fixos nela. Aquilo que Deus confiou a nós é o que nós precisamos fazer sem sombra de dúvidas. Por isso, seja forte, seja luz, seja ousado. No cenário internacional, uma nuvem profunda paira sobre o globo, não somente para milhões de pessoas no Oriente Médio, por exemplo, mas para populações em praticamente todo o hemisfério. O ar tóxico pode acender um novo ataque a qualquer momento e em qualquer lugar. Guerras entre países. Ninguém sabe quando e onde a próxima crise vai surgir. O Oriente Médio, em particular, com a crescente revolta no Irã, permanece como um vulcão prestes a explodir a qualquer momento. Acrescente à equação as ansiedades pessoais e emocionais que as pessoas enfrentam diariamente, as forças psicológicas que nos sugam e temos, digamos assim, um fardo, né, para lidar, muita bagagem com tanto peso que nos derruba. O poder compassivo de Elul parece muito distante. Mas o que é mais novo? Elul nunca foi um processo fácil. A fonte da história e poder desse mês remonta a 3.333 anos atrás. Nos conta a história inteira. Moshe sobe ao Monte Sinai para receber a Torá. Após 40 dias, retorna somente para descobrir que o povo judeu desafiou a Deus construindo o bezerro de ouro. Moshe quebra as primeiras 2 tábuas e retorna ao Sinai para rezar, para que Deus perdoe o povo pela sua grave traição. Ele passa mais 40 dias no Sinai e seus esforços são em vão. Mas Moshe não desiste. Determinado, ele sobe ao monte pela 3ª vez e implora a Deus por mais 40 dias. E dessa vez, ele é bem sucedido. Moshe pede que não apenas o perdão divino para o povo, mas uma nova profundidade, uma dimensão mais intensa no relacionamento entre Deus e o povo. Para a alegria de Moshe, Deus respondeu com um presente inusitado. Ele revela os 13 atributos da compaixão, os 13 segredos da personalidade de Deus, que carregam os mistérios da vida e o poder de consertar tudo que estiver quebrado. Esse terceiro período de 40 dias começou no primeiro dia do mês de Elul e terminou exatamente no dia do perdão, Yom Kippur. Elul, portanto, é um mês potente, repleto, com o poder da esperança, do amor e da reconciliação. Os místicos nos dizem que os 13 atributos divinos da compaixão irradiam durante o mês de Elul, quando revivemos a experiência de Moshe. Por analogia, o Alter Rebbe explica que no mês de Elul, o rei está no campo. O rei tinha viajado, ele tinha deixado seu palácio e ido para uma terra distante, fora do seu reino. E agora ele está a caminho de casa. Ele está para entrar no seu palácio. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur,
ele fica fora do palácio, ele fica no campo, saudando o seu povo. Quando o rei está no campo, todas as pessoas têm a oportunidade, né, sem pedir uma audiência, e saudá-lo e pedir tudo o que precisa. O rei está sorridente, informal, e está predisposto a conceder todos os pedidos. Quem acompanhou a live do nosso Rav Shimon Brand pela Rádio FM, que toda segunda-feira às 7 horas, né, pelo Facebook, tem lá semanalmente, toda segunda-feira, a partir das 19 horas, ele faz lá uma live na Rádio FM, esqueci o nome da rádio agora, amanhã a gente traz aí para você. Quem acompanhou, ou quem não acompanhou, depois podem aí nos grupos ver aí a live do Rav Shimon Brand. E ele falando sobre a questão aqui, né, o mês de Elul, onde tem o poder da esperança, amor e reconciliação, em que o rei está no campo. É interessante que ele citou um exemplo, né, na época do presidente, o general Figueiredo, quando ele saiu numa das suas caminhadas aí no sentido de visitar o povo. No meio do povo lá vem uma senhora de idade, uma velhinha, pobre, e ela conseguiu, não se sabe como, mas ela conseguiu furar o bloqueio da segurança do presidente Figueiredo. E ela chegou, se atarracou nele, abraçou ele, e ela falou para ele, falou assim: presidente, eu sou uma pessoa pobre, não tenho como pagar aluguel, e estou para ser, na minha pequena e humilde casa lá, eu vou ser despejado, jogado no olho da rua. O senhor precisa me dar uma casa. Eu preciso de uma casa. O senhor precisa me dar uma casa para que eu não fique na rua junto com meus filhos. E aí, né, segundo o Rav Shimon Brand, o presidente Figueiredo olhou para os lados, né, aquele mundo de reportagem em cima dele lá, e o povão em volta. Então ele mandou, né, a sua assessoria pegar os dados daquela senhora e falou para ela aguardar alguns dias. E posteriormente foi manchete, né, nos meios de comunicação, que aquela senhora de fato ganhou, né, do presidente Figueiredo uma casa, né? Aí então o nosso Rav Shimon, ele fala e faz um paralelo nesse sentido, né? O rei está no campo, dando esse exemplo e dizendo que é o momento realmente das pessoas se aproximarem do Rei dos Reis e conversar com o nosso Pai Celestial mais livre, né? Mais como filho, com o Pai, e poder realmente aproveitar o mês de Elul e conversar com o Pai, não somente fazendo techuvá, retorno num arrependimento genuíno, mas também levar a Ele a sua petição. Então, por isso, né, não deixe de levar a sua petição com simplicidade. Não precisa, como diz outro, não precisa gastar tempo em fazer um belo discurso. Abra o seu coração, converse com o Rei dos Reis e aguarde a sua resposta para o momento certo, ok? Então, durante o ano inteiro, há muitas camadas que ocultam a presença divina, que escondem sua própria essência de você mesmo. Há uma divisão entre seu ser interior e o seu ser exterior. Quem você realmente é e o que faz, seu espírito e suas atividades. Em Elul, muitas dessas camadas são desfeitas, né? É aquilo chamado de kelipá, casca, kelipot, plural, cascas, né? Então é o momento oportuno de nós tirarmos as nossas cascas, né? As kelipot. Então é o momento oportuno de nós realmente, chega de máscara, chega de fantasia. Vamos aproveitar o momento em que o Rei dos Reis está no campo, está acessível e podemos falar a Ele com franqueza, né? Aí alguém diz assim, mas espera aí, quer dizer que nos outros dias do ano Deus não está assim acessível?
nós não podemos esquecer, amados, que tudo tem um aprendizado. Deus sempre está acessível, não resta dúvidas. É impossível você ou alguém dizer que Deus não está acessível hoje. É impossível isso. Mas a questão de Elul vem trazer para nós, os nossos sábios, que é um momento mais propício de você poder fazer a verdadeira techuvá, o verdadeiro retorno a Deus com arrependimento genuíno, e realmente Deus transformar os maus decretos em bons decretos, transformar os decretos negativos em decretos positivos. Então, por isso, a techuvá é importante em Elul. E não é à toa que nós sempre estaremos dentro do livro de Devarim, que é a mensagem principal, fundamental do livro de Deuteronômio. Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? Então, Elul não é um mês simples, é um complexo período no tempo quando temos o poder de encontrar esperança mesmo após a perda, de descobrir amor mesmo após a traição e reconstruir a techuvá, melhor dizendo, reconstruir a emuná, a confiança em Deus, a fé, até mesmo depois de termos destruído. Todas as pessoas cometem erros, nós não podemos esquecer esse detalhe. A questão é se os repetimos ou se os consertamos. A questão não está em você errar, em você falhar. A questão está exatamente, você vai repetir ou vai consertar? Elul traz para nós a oportunidade de nós consertarmos estes erros. Um relacionamento amoroso e de confiança é construído não sobre a perfeição, mas sobre confiança. Em Elul, podemos corrigir nossos erros e exigir o nosso verdadeiro legado, né? Então, o relacionamento amoroso e de confiança, ele não está na questão sobre perfeição, né? Eu vou esperar você ser perfeito para que eu possa amá-lo, ou para que eu possa amá-la. Quando você for perfeito, então vou amar-te. Não. Não é construído sobre a perfeição o amor, mas é sobre confiança. Por isso, não podemos esquecer, todas as pessoas cometem erros. Então a mensagem de Elul é relevante hoje mais do que nunca. Como um mundo assustado, que nós estamos vivenciando, temeroso de um futuro difícil, entra no compassivo mês de Elul, ou seja, um furacão, um vulcão explodindo, entra no mês compassivo de Elul. Totalmente contraditório, mas uma realidade. Então, há algumas mensagens apropriadas para isso? Há muito a temer de fato. Muitos erros foram cometidos. O futuro, ele parece incerto. Mas Moshe desenhou um novo caminho. A estrada é para a esperança. Moshe pavimentou novos caminhos. Ele desenhou novas estradas. Ele abriu novas portas. Criou novas possibilidades. Tudo para quem? Para nós. Para gerações posteriores israelitas e para gerações posteriores dos não-judeus que viriam somar a fé monoteísta com fundamento judaico. Moshe construiu tudo isso para os judeus e para os não-judeus. Então o mês de Elul e os 40 dias seguintes, que são concluídos lá em Yom Kippur, nos dá o poder de começar de novo, aprender com o passado, mergulhar mais profundamente e emergir com novas reservas de clareza e força. Então, Elul faz com que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos, no exame introspectivo,
analisando com a nossa consciência divina, o nosso intelecto, à luz dos olhos de Hashem, à luz de sua Torá, os nossos erros, os nossos desacertos, os momentos da nossa rebeldia aos seus mandamentos, e trazer cada vez mais segundo o caminho traçado por Moshe, para fazer com que nós possamos aprender com o passado, aprendermos, realmente a mergulhar mais profundamente em nosso próprio ser, para emergir, ou seja, sair para fora, ir em frente, com novas reservas de clareza e força para cumprirmos a nossa missão entre as nações, a nossa missão entre os não-judeus. Elul desperta a nossa fé interior, a esperança e a crença no futuro melhor. Ou seja, você não vai basear a sua esperança, a sua fé para o amanhã naquilo que você está vendo segundo o padrão dos homens perversos desse tempo presente. Mas você vai estar alicerçado na Torá, nas promessas divinas, nas profecias que Deus deu através dos profetas para os nossos dias e para o amanhã. O ponto auge dessas questões positivas, de boa esperança, de luz, de certeza, de verdade, será culminado com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Dentro disso daí, então, Elul desperta esta fé interior em cada um de nós. Esperança e crença num futuro melhor. Podemos não ter uma estratégia exata, mas se adotarmos uma atitude resignada, perderemos antes até de começarmos. Ou seja, se nós realmente não tivermos uma atitude resignada, ou seja, não, as coisas não são do jeito que eu quero. As coisas não vão bem do jeito que eu pretendo. Mas eu preciso me resignar, confiado de que a estratégia de Deus, o plano de Deus, este sim é perfeito. Então eu vou seguir o plano de Deus, o projeto de Deus. E a nossa missão suprema para hoje é que nós venhamos transformar o mundo para ser o lar de Deus. E com isso, nós abreviamos, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós abreviamos a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Que seja para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Então, não podemos sair desse foco, um futuro melhor. Então, todo desafio, todo adversário deve começar com total fortaleza e crença na vitória. Ou seja, se você entra nessa jornada, se você entra nesta guerra já pensando em derrota, você está fora do páreo. Se você entra nessa jornada, se você entra nesta guerra entre luz e trevas, entre o bem e mal, e você entra com medo de morrer, você já está derrotado. Você já está fora do páreo. Foi isso que Gideão fez com os 3.000 homens quando saiu para guerrear contra Jericó. Quando chegou no ponto, ou seja, quando chegou no alvo, que era Jericó, ele só tinha 300 homens. Dos 300.000, aliás, dos 3.000 que saiu com ele para a peleja. À medida que foi passando, aqueles que estavam com ele foi sendo deixado para trás. E Gideão disse, pode voltar. Pode voltar, você não serve. E assim foi. Certo? Por quê? Porque não estavam habilitados para a peleja. Porque estavam com medo, estavam apavorados.
estavam se acovardando, já pensava na derrota e não na vitória. Então, quando nós vamos realmente para essa peleja, nós não podemos pensar em derrota. Nós não podemos pensar em medo, seja do sistema, sejam dos poderosos, seja qual for o perverso que está diante. Os faraós do tempo presente, os bezerros de ouro do tempo presente, seja qual for o exército do faraó da atualidade, nós não podemos, em hipótese nenhuma, estarmos pensando na derrota ou algo semelhante, nem no medo. Mas nós precisamos ter a fortaleza e a crença na vitória em nome de Hashem. Fé, queremos prevalecer. Fé aqui, mais uma vez falando, emuná, confiança. Confiança, queremos prevalecer. Assim foi há 3.333 anos atrás com a outorga da Torá em Shavuot, no Monte Sinai. E muitas vezes depois, e assim será continuamente, os desafios. Por isso, temer somente a Deus, não resta dúvida. Confiança somente em Deus, emuná. Então as alegrias de Elul têm o poder de conter os ventos da incerteza. Portanto, abra sua janela, respire o ar fresco, sinta o perfume das flores e a brisa da esperança que passa pela sua vida. Não perca a oportunidade de desfrutar estas maravilhas que Deus concede a cada um que confia em Deus. Não perca a oportunidade de desfrutar desses presentes divinos na tua vida. Confie em Deus. Emuná. Confie em Deus. E siga em frente na sua jornada. Não há época melhor do que agora para abraçar essa jornada que nos ajuda a encontrar conforto em tempos incertos, força em meio às adversidades e fortaleza e direção para seguir em frente. Por isso que o sistema que está aí, ele quer que as pessoas percam a consciência divina, a consciência de Deus e a consciência da família. Por quê? Porque quem tem confiança, melhor dizendo, quem tem consciência divina, consciência que há um Deus que está acima de tudo e de todos, quem tem consciência de que a família é a base de uma sociedade, de uma comunidade, ele sempre tem esperança, ele sempre tem força renovada, ele sempre é perseverante e, acima de tudo, ele sempre tem amor. E é isso que o sistema não quer que as pessoas tenham. Porque as pessoas que têm isso, elas vai para a luta, vai para a guerra. Porque nisso está a sua liberdade para servir e adorar o único Deus, o único verdadeiro Deus e Salvador. Então ele luta pela sua liberdade. Todo pensamento contrário está ligado às trevas, ao sistema dos perversos de estabelecer um sistema ditatorial que aprisiona as pessoas e que as pessoas não tenham liberdade. Qual liberdade? Para servir e adorar o único Deus. E esse é o objetivo do sistema perverso, do establishment, das ditaduras governamentais. Analisem aqueles governantes que estão aí tentando, escravizar o povo, que estão cortando as liberdades individuais e civis das pessoas. Vejam o currículo deles. Vejam se eles falam em Deus. Veja se eles acreditam em Deus. Eles acreditam num poder ditatorial que rende, que sempre rende. Elul,
é o tempo de nós mudarmos essa história. Por isso, os que estão no caminho, os que estão na jornada monoteísta com fundamento judaico e sob a liderança do rabino, não pode dar lugar para o medo, o pavor. Por isso, seja forte, seja luz, seja ousado para confiar em Deus. Amanhã vamos falar sobre os 13 atributos das misericórdias de Hashem, ok? Então, até amanhã. Shalom, shalom.